E a gente vai conversar agora com o repórter Luciano Dias. Ele está em Belo Horizonte e vai trazer para a gente um panorama sobre esse período de chuvas intensas lá em Minas. Oi, Luciano, seja muito bem-vindo ao De Olho no Clima. Queria que você contasse para a gente como é que está a situação por aí. Tudo bem, Daniela? Boa noite para você. Olha, a chuva deu uma trégua aqui em boa parte do estado nesta quarta-feira, mas os moradores de várias cidades ainda contabilizando os prejuízos com os temporais das últimas semanas. Para vocês terem uma ideia, 341 municípios mineiros decretaram situação de emergência. Isso equivale a 40% das cidades aqui de Minas Gerais. São 24 mortes contabilizadas, um número que pode aumentar no novo balanço da Defesa Civil. Esse número já é maior em relação ao ano passado, período chuvoso que a gente começa a contar a partir de outubro. Então, é uma situação ainda complicada por aqui. Cerca de 30 mil pessoas estão fora de casa, desabrigadas ou desalojadas. Então, a gente vem observando nos últimos dias, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, cidades como Sabará, Nova Lima, Raposos, Santa Luzia, foram muito afetadas com os temporais dos últimos dias, os moradores ainda fazendo limpezas de suas casas, tirando lama mesmo das suas residências ou do comércio. No interior também, na região central, cidade como Pará de Minas, na Zona da Mata, perto de Juiz de Fora também, são municípios muito atingidos. Essa chuva aqui começou na Bahia, né, e depois desceu para o norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, e agora atingindo a parte central do estado. A previsão é de que os temporais realmente diminuam nos próximos dias, mas a Defesa Civil emite alertas em relação ao risco geológico, porque o solo continua encharcado. Então, há riscos até sábado, por exemplo, de quedas de muro, desmoronamentos, deslizamentos, desabamentos. Então, é uma preocupação muito grande da Defesa Civil em relação ao risco geológico, e a Defesa Civil reforça esse risco aqui para a capital mineira até sábado, viu, Daniela? Pois é, Luciano, a gente, claro, tem dado essa notícia de Minas Gerais praticamente todos os dias aqui no De Olho no Clima, em outros telejornais aqui também do AgroMais. Eu queria saber de você o seguinte, e tem acompanhado toda a situação também, inclusive do paredão que caiu também, que vitimou aquelas 10 pessoas, enfim, e que chocou o Brasil inteiro. A gente tem acompanhado e tem dado essas notícias por aqui. Eu queria saber de você, Luciano, da sua experiência, né? O que você tem visto por aí, por exemplo, o seu caminho para o trabalho, o caminho para fazer alguma coisa? Conta pra gente o que você tem visto, assim, as dificuldades que vocês têm enfrentado, assim, no dia a dia. Olha, Daniela, principalmente no fim de semana, na segunda e na terça-feira, no caminho para o trabalho, por exemplo, o que a gente observa o asfalto, né, que foi muito detonado mesmo aqui em Belo Horizonte. Não é a primeira vez nesse período chuvoso. Em vários pontos da cidade há sempre riscos de inundações. Aqui eu destaco a Avenida Teresa Cristina, que fica na região oeste da cidade. Quando começa a chover, já há uma preocupação muito grande dos moradores ou de quem precisa passar por aquela região. É uma via que liga BH à Contagem, já é um problema histórico aqui na capital mineira. Então, muitas quedas de árvores também a gente observou nos últimos dias, em alguns locais, deslizamento de terra. Aqui perto da sede da Band, por exemplo, teve um deslizamento de encosta, que é um perigo muito grande para os motoristas que passam aqui na avenida que dá acesso à TV. E em todo o estado, para vocês terem uma ideia, 139 trechos que estão bloqueados parcialmente ou totalmente, sendo estradas estaduais ou federais, para vocês terem uma ideia do estrago que a chuva fez aqui em Minas Gerais. É uma situação bastante complicada. E a gente, claro, está num período em que muitas pessoas ainda estão em férias, né? A gente está em janeiro e eu acredito que muitas famílias deixaram, então, de viajar por conta dessa situação. As estradas fechadas, então mudou a rotina de todo mundo, né, Luciano? Exatamente. Muita gente estava planejando fazer uma viagem, ir para a praia do Espírito Santo ou Rio de Janeiro, que são praias mais próximas aqui de Minas Gerais. Muita gente deixou isso para depois. Tem um relato, inclusive, triste de uma família de 5 pessoas, né? No sábado, a BR-040 ficou interditada por causa de um dique de uma mineradora que acabou indo para o asfalto. Essa família tentou desviar do trânsito e acabou
na Serra da Moeda, em Brumadinho, sendo soterrada, foi arrastada e soterrada. É uma história muito triste de uma família com 5 pessoas que estava tentando desviar do trânsito. Mas muita gente, com certeza, mudou os planos nessas férias de janeiro, viu? Luciano Dias, falando com a gente direto de Belo Horizonte. Muito obrigada, viu, Luciano, pela sua participação aqui. Espero que essa situação se resolva, que o sol volte a brilhar aí o quanto antes. Obrigada, viu?